Olá, amigo telespectador, tudo bem? Bom, estamos aqui no programa Direito, Justiça e Obrigações. Eu sou Fabiano Pinto, excepcionalmente aqui estou substituindo nosso amigo Paulo Dias de Carvalho Júnior, que me cedeu, né, o espaço e a honra de hoje entrevistar um convidado muito especial, que é o doutor Heleno Mota e Silva, né, sócio fundador do escritório Mota, Silva e Peixoto, advogados associados, hoje atuante na comarca de Imperatriz aí com uma larga experiência, um advogado notável, já foi professor aqui na nossa instituição na Facimp, e tem uma especialização em direito do trabalho, mas também atua em outros ramos, na área civil, na área ambiental, e nós estamos aqui para bater um papo, conversar um pouco sobre a advocacia, sobre a formação do profissional do direito. E eu pergunto, tudo bem, Heleno? Fabiano Pinto, obrigado por nos ceder o espaço, estar aqui conosco. Um abraço aos telespectadores. É você que nos honra com a sua presença aqui, tão dedicada nesse trabalho. Eu diria, Heleno, a pessoa que está nos assistindo, o aluno, o acadêmico, a pessoa da comunidade, né, porque nós tentamos direcionar isso também para a comunidade. Imagina o seguinte, rapaz, o advogado é um cara que conhece de todas as leis, ganha dinheiro, é uma vida fácil, é uma vida tranquila. Como é que é isso? Você acha que tem essa vida fácil da pessoa? Fabiano, todas as profissões têm as suas dificuldades. É natural de qualquer profissão. E a advocacia não é diferente. Existe uma demanda muito boa e também existem as agruras da profissão. E nós vivemos isso como profissional, e desde o profissional juvenil, o profissional de meio tempo e o profissional já mais experimentado, todos passamos por dificuldades dentro da profissão. Mas o que eu posso deixar muito claro para você, que entre os ônus e bônus, a advocacia ela nos satisfaz e nos acrescenta muito mais com bônus do que ônus. Eu imagino. Tenho certeza que não é fácil, eu também sou advogado e, além de professor, aqui na qualidade de apresentador desse programa, percebo o seguinte, que muita gente tem essa dificuldade de compreender. E é natural, não só para o advogado, mas para qualquer profissional. Como você disse, entre o lado bom, o lado ruim, existem as dificuldades, né? Nem diria assim um lado ruim, mas as dificuldades que existem. E elas batem na porta de todo mundo. Aqui, a questão que está é você conseguir superar essas dificuldades, não é? Isso, nós temos que ter sempre no nosso pensamento, na nossa vivência, uma ideia otimizada do que nós vamos fazer. Obviamente que isso vem no prévio, com um preparo, com um aprendizado, especialmente a advocacia, nós temos que estar nos reciclando constantemente, mais do que até os órgãos, as outras profissões dentro do direito, mas o advogado, ele na realidade é o instrumento maior que mobiliza, que cria as teses e que otimiza o nosso direito como um todo. Ele é o primeiro profissional que leva a ideia inovadora que vai para o judiciário, vai para o Ministério Público e para outros meios que ferramentam o direito. Então, Fabiano, quando nós nos deparamos inicialmente com a advocacia, pode vir um pensamento de que, será que é isso que eu quero? A advocacia é muito difícil, mas todo começo é difícil, não só a advocacia ou qualquer outra profissão. Agora que nós temos que ter um foco para suplantarmos. Eu costumo dizer que em todas as ações que nós vamos nos envolver, nós temos que ter uma meta, temos que nos programar para essa meta e dar um tempo para que essa meta se realize, porque senão nós podemos correr o risco de nos frustrarmos. E aí nós não podemos, com uma frustração, aquela otimização, aquele gosto pelo trabalho, ele pode ser prejudicado. Heleno, como é que foi a sua formação? Você estudou, a faculdade foi aqui em Imperatriz, na UFMA? Me parece que você estudou no Pará, não foi? O UFPA, mas você é filho de Imperatriz. Nós somos, eu só nasci em São Luís, mas sou criado e me considero filho de Imperatriz. Estudei aqui no Santa Terezinha, no Rui Barbosa, e fui fazer o segundo grau em Belém do Pará. Lá nós fomos aprovados na UFPA, onde eu pude fazer todo o meu curso de Direito e por lá também participei em algumas áreas de instituições públicas,
pude trabalhar no TRT de Belém do Pará, pude trabalhar no setor jurídico da Caixa Econômica, e foi bom essa experiência pública, que isso só me dava mais valor, que eu queria ser mesmo era advogado. Que dá para se ter uma noção, quando se está representando como servidor, como um mero estagiário, mas está ali envolvido nas atividades públicas, a gente tem uma consciência maior de que quando vai partir para o mercado de trabalho, ter uma definição. Exato. E a advocacia para nós, como para muitos outros colegas, partiu de um princípio difícil. Nós não temos no nosso histórico pretérito alguém que já vivenciava o direito. Exato. Da minha família eu sou o primeiro que vivencia o direito. Mas nunca deixei de estar muito envolvido e sintonizado com o meu objetivo. E sempre trabalhei o tempo dentro dos meus objetivos. E aí, nos formamos em Belém do Pará, voltei para a Imperatriz em 2000. Em 2000? Isso. E começamos a praticar a advocacia aqui em Imperatriz e região, de uma forma bem intensa, sempre preocupado com a seriedade da profissão, com a hombridade do profissional advogado, zeloso, muito zeloso com o nosso nome, com o que nós vamos levar para as pessoas que vão ser dependentes dos nossos serviços aqui na região. Isso é importante destacar porque a marca que o advogado tem é o nome dele. É o boca a boca, é aquela convicção que o cliente tem e ele pergunta para fulano, como é que é fulano? Então, fulano é bacana, fulano é bom e tal, dedicado, é diligente, é prestativo. Diferente de outras profissões e até do mercado comum, que você pode investir ali, às vezes você não é nada, mas divulga a marca, divulga na televisão, no rádio, em revista e tudo mais, faz uma promoção, faz uma liquidação da coisa. E o contrato do advogado, ele é muito pessoal. Ele é uma coisa assim, eu vou contratar o Heleno, o Fabiano, o Paulo, o José, o Francisco, porque eu confio naquela pessoa. Não é verdade? Então essa relação é muito íntima, né? Eu costumo dizer, Fabiano, que o profissional, o advogado, o maior trunfo que ele carrega é o nome dele, é o histórico dele no mercado. É o maior ouro. Eu digo isso até porque, aproveitando o ensejo, ainda ontem pela manhã, nós fomos convidados lá no escritório a prestar uma consulta e eu não estava com minha agenda programada e falei, mas o escritório tem uma banca, pode ser atendido por algum colega que seja da área do assunto. E tive essa satisfação que você está falando agora, o cliente queria ser tratado por nós. Por quê? Porque ele valoriza todo esse histórico de tempo, de conhecimento, o que o boca a boca leva em relação ao profissional, que é a maior propaganda que nós temos. De fato, como nós nos apresentamos, é como nós levamos a nossa atuação profissional. E existe, de fato, isso. Por mais que em determinadas bancas queiram se despersonalizar e criar a marca da banca, mas a profissão da advocacia, que ainda é conservadora nesse particular, muitos clientes querem ouvir a voz daquele profissional. Daquela pessoa, seja numa área trabalhista, numa área previdenciária, numa área consumerista, ele quer ouvir a identidade maior que aquela referência dentro daquele escritório sobre o caso dele, sobre o problema que ele vem para resolver. Que muitas vezes eu prefiro ainda ter mais quando o cliente não vem já com o problema pronto, mas quando ele vem com a cautela de não deixar ocorrer o problema e busca a mensagem do advogado, o conhecimento do advogado para que se evitemos problemas, que a gente evite o judiciário e evitemos o litígio de um modo geral. Você falou da banca, isso é uma função importante, quando você fala antes disso, do evitar o litígio, né? Sempre se pensa o seguinte, não, advogado, eu tenho um advogado, eu tenho um parente advogado, que o cara vai te processar, ele vai fazer isso. E a sociedade pensa sempre que você tem a função litigante. Não, a função do advogado é litigar, ou seja, é processar, é punir as pessoas, é entrar nessa esfera. Mas muitas vezes você presta uma consultoria para evitar, não é? Evitar que esse problema aconteça, né? Pelo contrário, Fabiano, por mais que se tenha essa visão inicial
Se busca o advogado quando a briga já está pronta. Está pronta. O que nós mais trabalhamos no nosso escritório é evitar esse problema. É mais econômico para as partes, é menos desgastante para as partes. O próprio profissional advogado, vamos pensar no financeiro, ganha melhor. Pode até se ganhar menos, porque não é um litígio, mas se ganha mais rápido e a gente sofre tanto com a morosidade da justiça de um modo geral. Né? A parte fica angustiada porque não tem a resposta que necessita do judiciário ou de qualquer outro órgão público que esteja envolvido. E o advogado que está naquela demanda fica muitas vezes na expectativa da resposta final de um processo ou de um processo administrativo ou judicial que seja, para que ele possa materializar os seus honorários. E se nós trabalharmos com cautela, de uma linha preventiva, buscando negociar, buscando mediar, nós estamos aí às vistas do novo CPC, que trabalha muito esse enfoque da mediação, da conciliação. Se nós já tivermos essa cautela prévia, nós conseguiremos levar muito mais para a sociedade e também seremos bem mais vistos por toda a comunidade e especialmente o escritório normalmente vai ter uma resposta mais positiva no que se toca ao financeiro também. O direito, justamente, ele se propõe, basicamente, sem querer ser básico, porque nós temos a ciência jurídica, ela é um conhecimento infinito, uma discussão infinita, mas busca aqui a paz social, a justiça e a paz social. Então, às vezes, vale mais você resolver ali, fazer um acordo, compensar as duas partes, do que levar aquele litígio adiante e depender da decisão judicial. Da decisão de um terceiro. Da decisão de um terceiro, seja do árbitro, seja do próprio juiz, que pode lhe conceder a razão ou não. Pode estar ele motivado por outras situações, por uma ideologia que ele próprio possui, e não é o caso de ser aplicado ao seu caso, né? Eu também coaduno com essa mesma ideia. Acho que o advogado deve trabalhar muito em prol da conciliação de interesses, da harmonização dessa sociedade. Não adianta você só ser aquele litigante, aquele cara pedante que nunca faz acordo. Também não pode ser o fraco que faz acordo com qualquer coisa, né? Então você tem o equilíbrio. A linha de equilíbrio. Ao longo desses 15 anos de advocacia intensa, Fabiano, nós buscamos essa expressão que eu lhe passei agora, o equilíbrio. Não é que nós vamos sempre litigar e, menos ainda, sempre sermos favoráveis a um acordo de qualquer forma. Nós temos que encontrar o fiel da balança. Nós temos que encontrar o ponto ideal de interseção, para que resolvamos a questão que está numa iminência de uma potencial litigiosidade e tragamos uma resposta efetiva e eficaz, com eficiência para o nosso cliente e para a outra parte. É importante que a outra parte também saia satisfeita, porque naquele momento que o advogado possa estar como um mediador, como um conciliador da discussão, naquele momento nós temos que tratar ambos como interesses convergentes, não como partes litigantes. Sim. E quando nós conseguimos trazer isso, e eu tenho essa experiência muito enfática dentro da nossa atividade profissional, que quando nós conseguimos mostrar para o cliente, para as pessoas que estão envolvidas naquela questão social, financeira, que aquela resolutividade dentro do escritório trouxe uma resposta mais rápida, ambos saíram ganhando financeiramente melhor, aquele desgaste que poderia se perdurar por anos foi evitado a partir daquela reunião consolidada, todos ficam muito felizes e muito satisfeitos com o serviço que foi prestado naquele momento. E aí o escritório, esses nossos anos de advocacia, tem só evidenciado mais e mais essa linha de advocacia, que, ao meu ver, é um dos filões. Se nós conseguirmos levar essa cultura negocial de resolução de problemas na linha administrativa, nós vamos desafogar o judiciário, iremos desafogar muitos outros órgãos públicos e traremos as respostas mais imediatas para aquelas pessoas que estão precisando. Só falando desse ponto, eu me recordo do seguinte, eu vejo demandas que às vezes elas não têm um sentido, talvez muito pequeno, certo? Uma coisa muito pequena que leva a motivar toda a máquina judiciária, o Ministério Público e outras
instituições, a polícia às vezes, ou um órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho que poderia ter sido resolvida antes. Uma orientação prévia, com uma atitude prévia, né? No caso, você hoje não é só o advogado que atua isoladamente, mas tem uma banca, né? Tem uma equipe que o acompanha, que o auxilia. E isso eu considero muito valioso, porque você não só é uma pessoa que, digamos, começou a andar com as próprias pernas, me disse que não tem parentes, não tinha família na área jurídica, né? Não era o pai, não era juiz, o tio não era advogado. Começou, vamos dizer, do zero, né? Começou do zero, com o conhecimento, com o trabalho, e hoje tem uma banca, né? Tem uma consolidação desse trabalho com outros profissionais e gera o emprego de outras pessoas. Isso é muito bom, né? Isso é satisfatório. Eu cheguei em 2000, lembro, Fabiano, como se fosse hoje, fui procurar um espaço, uma oportunidade de trabalho num escritório que já tinha uma banca. Uhum. Cheguei, me apresentei, levei o nosso currículo do que nós já tínhamos trabalhado em Belém do Pará, ainda quando éramos acadêmicos. E eu me lembro como hoje, o profissional muito respeitado na região, um grande profissional na região, me recebeu com toda a atenção e falou: Heleno, você vai ter um espaço para trabalhar, eu não tenho como lhe remunerar, você está aqui independente, e o que nós podemos tratar é que o cliente que você trouxer é um cliente seu, mas em contraprestação ao espaço que eu vou estar lhe cedendo, o que eu colocar sobre a sua mesa, e eram muitas coisas que eram colocadas sobre a nossa mesa, você tem que resolver. Isso, para mim, no primeiro momento, poderia refletir como uma dificuldade inicial de trabalho, mas eu abracei aquilo como uma oportunidade. Sim. E me dediquei. E foi aí que, de fato, nós começamos a montar aos poucos a nossa carteira de clientes. Começamos, porque o escritório, por mais que fosse uma banca, ele me deu essa independência. Sim. E dessa independência, eu até digo, se eu fosse um advogado contratado, um advogado empregado, eu estaria mais engessado. Sim. Não teria essa liberdade. E foi essa liberdade que o colega da época me deu, foi que nos possibilitou a ter uma visão mais ampla de que, ao passar do tempo, eu poderia depois sair, não sairia totalmente dependente, já sairia com uma referência e montar o nosso escritório. E aí começamos, Fabiano. Comecei como sócio e fomos trabalhando, sempre dando tempo ao tempo, confiando nas nossas atividades, nas nossas ações, e conseguimos chegar hoje, 2015, com uma banca que eu agradeço, é uma banca que nos dá muito gosto de trabalhar com todos os profissionais que estão lá. Acho que o seu primeiro sócio foi o Dr. Erivelto? Foi. Dr. Erivelto, meu sócio, viu? Dá um close aqui. Eu ando pelo fórum e o povo me pergunta. O Erivelto é um colega nosso, ele hoje é juiz do Tocantins. Ele disse: doutor, como é que está a comarca? Eu digo: não, mas eu não trabalho na comarca fora não, eu trabalho aqui mesmo. Eu me confunde com ele, eu já falei para ele que eu sou o sócio, só que eu sou mais bonito, viu? Eu sou mais bonito. Bom, meus amigos, é o seguinte, o papo tá bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, certo? Um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida, não saia daí.